Vamos lá. O Na Guerra de hoje tem um tema bem interessante que é a história de quando eu dormi na casa de um pai de santo. Então, já dá o like aí, já vai compartilhando com seus amigos para que eles possam assistir, tá bom? Se todo mundo que está assistindo der um like, nós vamos ter bastante likes, ok? Vai ser bem legal. Eu vou contar para vocês como aconteceu. Essa história aconteceu em 2004, talvez. Ou 2005, 2006. Não, 2003 foi o livro Bruxaria. 2005, 2006. Olha, faz uns 20 anos. Vai fazer aí uns 20 anos que aconteceu essa história, porque o Mateuzinho, ele era recém-nascido, não é? A Francine vai lembrar. A Francine lembra bem de datas. É, Então, assim, ela vai lembrar, tá? Mas Ó, ela lembrou, já jogou aqui, ó. 2004, vai me ajudando. A Fran tá arrumando a nossa mala, a gente vai viajar amanhã, então ela tá passando roupa, arrumando a mala, mas ela falou, foi em 2004 que isso aconteceu. Bom, eu era jovem, obviamente, se hoje é 2024, então 2004 são 20 anos atrás. Início do meu ministério, o livro Bruxaria foi lançado em 2003, com aquela capa primeira, não a capa que vocês conhecem, não essa capa aqui, ó. Cadê? Não essa capa preta ali, ó, primeira, Bruxaria. Aquela outra capa que tinha uma estrela de 6 pontas e tal. Então, foi lançado com aquela capa primeiro, lá em 2003. E eu, muito inexperiente ainda, eu viajava para ministrar em eventos que a editora fechava, tá? Então a editora da época, a empresa, né, que faz a edição do livro, eles fechavam eventos e aí eu ia pregar nesses eventos, eu ia dar testemunho, tal, ia dar treinamento nesses eventos. Então esse episódio aconteceu no Nordeste. Como faz mais de 20 anos, eu posso até dizer onde é que aconteceu. Aconteceu na cidade de Feira de Santana, na Bahia, há 20 anos atrás. Feira de Santana. É, Foi um evento no Sesc, no salão do Sesc. Um irmão de uma igreja, junto com um organizador de eventos, um promoter, fecharam esse evento para eu ir lá dar um seminário de batalha espiritual. Então, como que seria? Não era nos moldes que eu dou o seminário hoje, tá? Hoje eu dou o seminário com slides, os alunos recebem certificado e tal, né? Hoje eu tenho meu instituto. Na época, era palestra de 3 horas de palestra, mais ou menos. Hoje eu dou seminário de 6 horas, né? Um curso bem conciso. E, e eu fui para dar esse seminário lá, essa palestra, no Sesc. Era Sesc ou era SESI? Acho que era SESI. E, e quem organizou foi um promoter que não é crente. Era aquele cara assim que ia na igreja, mas não era crente, tá? E junto com ele estava um irmão de uma igreja. Então, esse irmão foi quem entrou em contato com o meu ministério, comigo. Na época, eu não tinha assessoria, não tinha nada. Hoje, você quer me convidar para ir pregar na sua igreja? É pela assessoria lá do ministério. Você manda um WhatsApp nesse número aqui, tá? E eles, lá em São Paulo, eles vão atender você no WhatsApp profissional, lá, business, e eles vão falar com você. Naquela época não tinha isso aí, naquela época era na unha. Então eles me ligavam e eu não tinha WhatsApp, né? 20 anos atrás. Então o irmão crente falou comigo. E o promoter, não crente, organizou o aluguel do local, falou direto com a editora para envio dos livros e compra de passagem e tudo mais. Então veja, naquela época eu não tinha nenhum tipo de experiência. Então eles compraram uma passagem de ida até Salvador. E eu não me lembro como eu cheguei na cidade. Se eles foram me buscar de carro, se eu peguei um ônibus para Feira de Santana. Eu não lembro como é que eu cheguei em Feira de Santana, tá? Não lembro. E eu só lembro que eu fui, não é? Pra, lá pra Feira de Santana. Cheguei lá no dia do evento, não é? O evento era tarde, cheguei de manhã. Almocei e já fui pro SESI para dar palestra. O salão estava lotado, montaram uma loja com os livros lá da editora. Alguém ficou responsável em vender os livros e tudo mais.
Eu fiquei lá. O combinado era, eu dava aula, a palestra, eles vendiam o livro, no final eles pegavam os livros que não venderam e passavam para mim, e eu trazia de volta para o Sul, porque esses livros ficariam em minha posse para eu vender em outros eventos. E o valor da editora era depositado no banco, porque era no dinheiro naquela época, não tinha nem máquina de cartão. Então, eles passariam o valor para mim, eu teria que ter obrigação de ir no banco depositar para a editora. E eles pagariam minha oferta, que na época tinha um valor que eu não lembro quanto era para aquela palestra, mas era bem módico, assim, porque eu não era conhecido. Era bem início de ministério, bem início, 2004, imagina. Pois bem, eu cheguei lá, como eu cheguei de manhã, e eles me pegaram e me levaram para almoçar, e do almoço direto pro SESI, então eu não vi hotel, não vi nada. Fui direto para lá. Minha mala ficou lá atrás, junto com a loja. E aí eu fui dar palestra e tudo mais. No final, as pessoas foram para frente, lá para a plenária, para eu autografar livros. Então eu não fui lá atrás na loja, como hoje em dia acontece. Eu sento na loja, fico lá tirando foto e autografando livro. As pessoas foram lá para frente, eu, inexperiente, fiquei autografando o livro. Para mim era uma coisa assim, imagina, eu, menino do interior, tava dando autógrafo, então para mim era uma coisa assim, massa que tava acontecendo. E nisso, o cara que era o promoter, que organizou tudo, ele pegou todo o dinheiro das inscrições, que esse dinheiro ia pagar o SESI, ia pagar a minha passagem de volta, ia pagar a passagem de ida que foi comprada no cartão de uma irmã, ia dar a minha oferta, e ainda tinha o dinheiro dos livros. Esse cara viu aquele tanto de dinheiro, porque era cédula. Ele embolsou todo esse dinheiro, os dinheiros das inscrições, dos ingressos e o dinheiro dos livros, e esse cara desapareceu. Ele levou os livros, venderam todos, ele levou todo o dinheiro dos livros e levou todo o dinheiro das inscrições e ele sumiu. Quando terminou ali, que eu parei de dar autógrafo em livro, eu fui procurar o irmão. E o irmão estava conversando com outro irmão, bem nervoso, se agitando assim. E aí eu falei, o que aconteceu? E ele disse, rapaz, pera que eu vou dar um jeito, tal. Aconteceu um problema. Qual que foi o problema que aconteceu? Não, fica tranquilo que eu vou dar um jeito. Tá, me fala, de repente eu posso ajudar. Aí, não, eu tô constrangido aqui de falar. Daí começou a chorar. O rapaz pegou que estava junto com ele e falou assim, não, deixa que eu vou explicar o que aconteceu. O rapaz que a gente contratou para fazer a promoção, esse cara fez carro de som na cidade, esse carro fez mídia, botou na rádio e tal. Ele pegou todo o dinheiro e ele sumiu. A gente não sabe onde ele foi parar. Mas vocês não sabem onde esse cara mora? Não, ele é de outra cidade, sei lá, ele desapareceu. Bom, moral da história, esse cara afanou todo o dinheiro. Então os irmãos ali, o irmão ficou devendo o cartão de crédito da irmã que tinha emprestado para comprar passagem aérea, só de ida. Eu não tinha passagem de volta. Hoje eu não saio de casa sem passagem de ida, volta, a hospedagem garantida, e se é palestra, curso, o pagamento das inscrições. Eu não posso sair de casa hoje. Antigamente, era assim, né? Não tinha experiência. Aí, ele ficou devendo o cartão da irmã, o SESI, tinha que pagar, os livros da editora, que acabou ficando na minha conta, eu que tive que pagar depois. Foi esse aí, foi dois calotes que eu tomei. Foi esse, Feira de Santana, e foi um em São Luís do Maranhão, que também chegou o livro num evento lá, num ginásio de esportes, os caras venderam os livros, nunca deram dinheiro pra mim, nem pra editora. Os crentes, né? Tomei calote. E foi isso. E mais, daí não tinha hotel, não tinha dinheiro pra hotel, não tinha dinheiro pra nada. Aí ele ficou assim, pera que eu vou achar um lugar pra você ficar. E começou a ficar pegando umas pessoas, já tava todo mundo indo embora, tinha pouca gente ainda ali. Aí esse irmão ficou assim, pastor fulano, o pastor Carlos aqui, aconteceu isso e tal. E aí ficou sem hospedagem e tal, o senhor não quer levar ele pra sua casa? Aí esse pastor, olha, minha casa tem construção, não posso levar não. Aí, irmão fulano, aconteceu isso, olha que tragédia, pode levar o pastor Carlos? Não era nem pastor, acho, né? Ou já era, não sei. Pode levar o rapaz, o Carlos Ribas. Aí, não tenho quarto de hóspede lá, não, sei o que tal. Aí ficou. E tinha ainda um pessoalzinho ali,
vendo aquela movimentação. E tinha uma senhora, uma senhorinha de idade, ela parada assim, ouvindo, de repente ela pegou e me chamou num canto. E ela falou assim, meu filho, você desculpa eu te chamar aqui, mas eu tô vendo que vocês estão agoniados aí, vocês estão precisando de ajuda? Daí eu falei, olha irmã, parece que deu algum problema aqui na hospedagem. Eu não quis abrir, né? Não quis falar. Ó, parece que deu algum problema na hospedagem e eu tô sem lugar para ficar. E, enfim, é isso. Daí ela disse: olha, se você não se importar, na minha casa tem um quarto e eu podia deixar você dormir essa noite lá na minha casa, se você não se importar. Aí eu falei: não, não me importo não. Peraí, deixa eu falar pros meninos aqui que eu consegui hospedagem. Aí, a irmã aqui quer me hospedar. Daí ela falou: não, não, não. Eu não sou irmã. Eu vim aqui porque passou carro de som na minha rua falando que um menino que era satanista, que se converteu, ia vir aqui contar isso pra gente. E eu vim te assistir. E eu ouvi toda a sua palestra e eu tô muito comovida com a sua vida. Mas eu não sou irmã. Na verdade, eu sou mãe de santo. Meu marido é pai de santo. A gente mora num terreiro. Você não se incomoda de dormir lá na nossa casa hoje? Aí eu não tinha onde dormir, não tinha dinheiro. Quem tem meu livro Quando Deus Te Leva ao Deserto, foi na fase do pé de caqui, tá? Então assim, ó, quem já leu Quando Deus Te Leva ao Deserto, vai lembrar da fase do pé de caqui. Não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para nada. Hoje, graças a Deus, né, a gente tem uma situação melhor. Se eu estiver num lugar desse, chegar lá e alguém roubou o organizador, eu pego minha mala, vou para um hotel na cidade, pago o hotel, pego minhas milhas aéreas do meu cartão, compro uma passagem e volto para casa. Entendeu? Até posso contar num outro, na guerra, testemunhos parecidos, assim, que eu tive que intervir numa situação de viagem e que Deus fez um milagre muito grande. Mas, hoje, naquela época, não tinha. Eu não podia morrer. Se eu morresse, não tinha onde me enterrar. Ó, a Diane já leu, eu já li, lindo esse livro. Então é na época do pé de caqui, tá bom? Então eu não tinha. Eu falei: olha, minha filha, eu não tenho onde cair morto. Eles não podem me ajudar. Eu tô morrendo de cansaço. Viajei de noite. Cheguei cedo, almocei, não descansei, não tomei um banho. Só almocei. Tô dando aula aqui a tarde inteira. Não comi. Roubaram todas as minhas coisas. Só tô com a minha malinha aqui. Eu vou pra tua casa assim, tomo um banho lá, janto, durmo e amanhã eu vejo o que acontece. Aí ela falou pros meninos onde é que era a casa dela, tal, no bairro, tal, blá, blá, blá. E aí eu fui pra lá, a pé, caminhando, né, junto com ela, conversando. Chegamos lá, era um casebre bem pobre, assim. O marido dela ficou muito bravo. Quando eu entrei assim, o marido dela falou: quem que é esse aí? Ele era um senhor já de idade. Quem que é esse aí? Eu vou chamar de Seu Sebastião, mas não era esse o nome dele, tá? E vou chamar ela de Dona Maria, mas também não era esse o nome dela. Aí ela falou assim: ô Sebastião, ela chamou de meu velho. Ô meu velho, esse aqui é o menino pregador que eu fui lá ver. E ele falou: mas eu já disse pra você não ir lá ver esses pregador? Esse povo aí fanático, falou um monte de coisa sobre os evangélicos. E ela disse: pois é, mas eu fui lá ver o menino pregador e, e eu trouxe ele pra casa e ele não tem onde ficar. Aí o senhorzinho lá, o seu Sebastião: como não tem onde ficar, não sei o quê. Ó, oh, leva mal não, meu jovem, mas você não vai ficar aqui não. Aí ela falou: olha, não, dele falou assim, é, ele não vai ficar aqui não, porque ele não é bem-vindo aqui nessa casa. E eu ali na porta da casa, escutando toda essa conversa. Ele estava dentro da casa, eu estava no portãozinho de fora. E ela na porta, e eu escutando toda essa conversa. Aí ele falou assim: ele não é bem-vindo aqui. Daí ela disse: mas, meu velho, os pastores, não falou os pastores, falou os irmãos. Os irmãos da igreja dele não quiseram ele na casa deles. Eu vou recusar? Eu vou abandonar ele? Os irmãos abandonaram ele. Aí o velhinho falou: não, sei lá o que ele falou, tipo assim, então deixa ele entrar. Quando eu entrei, tinha um quadro do Preto Velho na parede. E aí, eu olhei, a primeira coisa que eu fiz foi buscar um ponto de conexão com ele.
Eu olhei aquele quadro do Preto Velho e falei, ô, seu Sebastião, o senhor também tem um quadro do Preto Velho aqui na parede? Meu avô tinha um quadro, o mesmo quadro igualzinho do Preto Velho na parede da casa dele. Meu avô tinha um igualzinho disso aqui. Eu cresci na casa do meu avô vendo um quadro igual a esse. Aí ele falou, é mesmo? Por que seu avô tinha um quadro desse? Pô, meu avô era da Umbanda, da Quimbanda. Meu avô tinha terreiro. E eu conheço tudo da religião de vocês. Aí ele, é mesmo, é? Sim, olha, meu avô se chamava tal, morava em tal lugar, meu avô fazia isso, isso. E eu fui conversando com ele. E fui entrando no universo dele, conversando com ele. Porque o meu objetivo qual que era? Já que eu tô aqui, eu preciso falar de Jesus para esse senhor e para essa senhora. Eu tenho que achar um ponto de conexão para falar do amor de Jesus para eles. Eu preciso mostrar para eles que eu mudei. Que eu era da visão deles, eu mudei. E os motivos pelos quais eu mudei. Mas eu aqui dentro da minha cabeça, em espírito de oração, orando o tempo todo, falando, meu Deus do céu, Senhor, sabe, pensando assim, sabe, uma guerra, Senhor, livra-me do mal, mas Senhor, me faça ser luz. Aqui, deixa eu fazer um parênteses aqui, irmãos, muita atenção nessa hora. Ser luz é uma coisa muito sensível, porque se você for luz de menos, você não ilumina as trevas. Mas se você quiser ser luz demais, você cega a pessoa. Você já viu quando alguém bota uma lanterna forte na sua cara, que você fica cego? Às vezes o crente vai na casa do ímpio e quer ser luz demais. Aí você cega o ímpio. Você não deixa ele ver Jesus. Então você tem que ser sensível a isso. Você tem que saber dosar o momento certo de falar de Jesus, saber dosar. E eu fui ali orando em espírito de oração, pedindo sabedoria a Deus, Senhor, me dá sabedoria. E eu fui falando com ele e aí, teve um momento que ele disse, mas o que você veio fazer aqui, meu filho? Eu falei, rapaz, eu vim contar a minha história de vida para esse povo aqui de Feira de Santana. Um povo abençoado demais, rapaz, um povo sofredor. Sabia, seu fulano, que lá no sul é diferente aqui do Nordeste? Lá no sul é tudo diferente. Ó, por exemplo, essas casinhas pequenininhas, no sul não tem. Lá são casas grandes, com quintais grandes, cheio de grama, tem pasto, criação de cavalo. Fui falando do sul para ele. Olha, a comida é diferente e tal, mas veja como que a cultura religiosa é igual. O meu avô tinha a mesma cultura religiosa que o senhor. É um outro país, parece que o sul é outro Brasil, mas a religião é a mesma. Por que será, né, seu fulano? Seu Aristide, seu, sei lá, qualquer nome. Aí ele, pois é, por que será? Eu fui trazendo ele para minha conversa. Aí eu fui dizendo para ele, não é, como que eu cresci, contando a história da minha família, a história dos meus avós, a história dos meus parentes, né? Meus parentes todos ligados a isso, né? E eu vi minha mãe fazer muitas coisas, eu falando para ele sobre a minha mãe, sobre tal, falando, contando as histórias que eu conto no livro Bruxaria, que eu conto no YouTube, que vocês conhecem, ó, tem meus livros aí no site que vocês podem adquirir, enfim. Aí eu contando para ele essas histórias e ele perguntando, né, mas você foi abandonado? O que aconteceu que você foi abandonado? Eu falei, pois é, rapaz, alguém roubou a gente. Você acredita que alguém pegou o dinheiro todo e levou embora? Eu tô aqui. E eu não tenho como voltar. Naquela época, irmãos, a gente não tinha celular. Para eu ligar para Francine, eu tinha que ligar de um orelhão. Tem gente aqui que nem sabe o que é um orelhão, telefone público. Não é? E aí eu peguei e comecei a falar com ele e tudo mais. E de repente a gente foi indo madrugada dentro. E ele me perguntando coisas, e ele começou a ter interesse pela igreja. Ele começou a perguntar, mas como é que é dentro da igreja? Porque a gente faz tal coisa. Eu falei, pois é, a gente não faz isso que o senhor faz por causa disso. Mas assim, ó, eu quando conheci Jesus, eu entendi por que você faz isso. Eu fazia isso. Ó, eu não faço mais porque agora eu entendi que Cristo é suficiente. E fui falando para ele, fui falando. A gente ficou até as 3 da manhã conversando. Ele fez um bule de café. A gente tomou aquele café, 3 da manhã. E aí eu fui dormir. Quando eu fui dormir, irmãos, ele disse assim, olha, ele me chamava de irmão. Falou, ó, irmão, o quarto que você vai dormir, tem minhas imagens lá dentro. Tem problema de você dormir no quarto com as imagens? Eu falei, não. Olha o que diz aqui, ó. A Bíblia fala. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Não está neles o poder de fazer o mal, nem está neles o poder de fazer o bem. Os ídolos são como espantalho em pepinal. É o que a Bíblia fala. Então, eu respeito a sua crença, mas eu não acredito nisso. Então não tem problema nenhum eu ficar dormindo aqui no quarto e as imagens. Mas eu
Tava, irmãos, que não passava o sinal da Wi-Fi, assim, sabe? Mas morrendo de medo. Não medo das imagens, da situação, do local. Imagina eu com 20 e poucos anos de idade, morrendo de medo. Aí fui lá pro quartinho lá, era uma cortina, tá? Fechei a cortina. Dobrei meu joelho assim pra orar, orei. E a minha oração, irmãos, eu lembro de todas as orações que eu fiz naquela cidade, naquela situação, lá em 2004. Essa oração foi bem assim: Deus, eu não sei por que eu tô aqui, mas eu sei que foi o Senhor que me trouxe aqui. Então eu te peço que o Senhor me cubra com o seu sangue e que o Senhor me use conforme o seu propósito. Cubra com o seu sangue e me use conforme o seu propósito. Foi o que eu pedi para Deus naquela noite. E fui tentar dormir, eu não conseguia dormir. Tá? Era um colchonete no chão, assim, eu deitei, aí de barriga para cima, eu olhava assim as imagens, tinha várias imagens, né? Umas imagens muito feias, assim. Eu sei que para quem tem fé nisso, a imagem é bonita, mas para mim a imagem é muito feia. Era muito feia. E é assustadora. Aí, beleza. Eu de noite dormindo. Aí eu dormia, eu dava umas cochiladas e eu acordava. Eu acordava com uns barulhos, assim, acordava com barulho de gente andando ao meu redor. Aí eu dormia de novo, eu repreendi em nome de Jesus. Eu acordava com sensação de gente passando em cima de mim. Eu deitado no chão, parecia que tinha alguém pisando em cima de mim. Sabe quando tem um pé que pisa aqui? O teu corpo essa é a minha mão. Sabe quando tem um pé que pisa aqui, um pé que pisa do outro lado e a pessoa sai andando? Eu sentia essa sensação. Eu sentia a sensação de gente me olhando o tempo todo. Eu fechava o olho e parecia que tinha 1 milhão de pessoas me olhando ao redor. Eu abria o olho, não tinha nada, tudo escuro. Ô noite que eu passei orando, repreendendo, com medo, clamando ali, com 20 e poucos anos de idade. Até que eu desmaiei de cansaço. Já devia ser mais 6 da manhã. Eu lembro que o sol estava nascendo. 5 e pouco da manhã. O sol estava nascendo. Eu desmaiei de cansaço. E acordei 10 e pouco da manhã, quase 11 horas. Acordei assustado ali no relógio. Falei, nossa, acordei atrasado. Aí vergonha, né? Você tá na casa dos outros, você acorda tarde. Vergonha, vergonha, vergonha. Acordei assim, abri a cortininha assim. Tava o senhorzinho sentadinho do lado do fogão a lenha. Do mesmo jeito que eu tinha deixado ele de madrugada. Eu falei, ô, seu fulano, o senhor me perdoa eu acordar esse horário? Que vergonha. É que eu não consegui dormir direito, eu tô ainda muito agitado e dormi muito tarde. O senhor me perdoa acordar? Que vergonha. Tá na casa do senhor, acordar 11 horas da manhã. O que o senhor vai pensar de mim? O senhor vai achar que eu sou aí um preguiçoso? Me perdoa. Daí ele falou assim pra mim, irmãos. Olha o que ele falou. Não, meu filho, não precisa pedir perdão, não. Eu não consegui dormir a noite inteira. Ué, o senhor não conseguiu dormir por quê? Ele falou, as suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça a noite inteira sobre o porquê que você saiu da magia, do espiritismo, do ocultismo e foi para a religião dos evangélicos, foi para a igreja dos crentes. E eu fiquei pensando nisso a noite inteira. E a hora que eu consegui tentar dormir, os meus guias vieram aqui. Ele chamava de guias. E aí ele falou o nome dos guias, que eu não vou lembrar, eu sei que um era um índio, um cacique, outro não sei o quê. Ele falou, eram 3 guias. Os meus guias vieram aqui falar comigo de noite. E os meus guias me repreenderam e disseram assim, fulano, o que você aceitou esse menino aí na sua casa? Você tem que ir lá e tirar esse menino agora daqui. Você tem que expulsar ele agora daqui. Ele não pode ficar mais nem um minuto nessa casa. Você colocou ele no quarto das imagens. Você tem que tirar esse menino agora daqui. Os guias falaram para ele de madrugada. E eu acho que eram essas vozes que eu ouvia no mundo espiritual que eu não conseguia dormir. E aí ele disse assim, peraí, mas por que vocês estão com tanto medo dele? Por que ele é tão perigoso? Não importa, você tem que tirar ele daqui agora. Ele não pode ficar mais nem um minuto nessa casa. Expulsa ele daqui. Expulsa ele daqui. E aí esse senhorzinho falou assim, ué, mas esse menino, esse aí, que os irmãos dele não quiseram ele, que os irmãos dele roubaram ele, que os irmãos dele não acolheram ele é um coitado. Ele não tem onde dormir, ele não tem o que comer, os próprios irmãos dele
Não quiseram ele. Ele é um coitado. Você está dizendo que esse coitado aqui tem que sair de dentro da casa, da minha casa, senão vocês não podem estar aqui também? Não, peraí então. Então tudo que ele me falou sobre Jesus é verdade. Porque se ele é um coitado, se ele é um abandonado, um coitado, que ninguém quer ele, mas só o fato de ele ter Jesus tá botando esse medo em vocês, fazendo vocês virem aqui falar comigo e me mandando expulsá-lo da minha casa, então eu não tenho por que seguir vocês. Eu vou seguir o Jesus dele, porque o Jesus dele é muito mais forte. E o velhinho me contando isso de manhã, com lágrimas escorrendo nos olhos, e eu glorificando a Deus, e ele dizendo assim: meu filho, você pode me ensinar a seguir Jesus? Porque eu mandei aqueles guias irem embora, e eu quero a partir de hoje seguir o Jesus que você segue. E eu peguei, abracei ele com toda a alegria no meu coração, abracei a esposa dele, e nós oramos juntos, e eles entregaram a vida deles para Jesus naquela manhã, e confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. E aí a gente fez. E aí o que eu fiz? Eu tinha combinado com aqueles irmãos que eles viriam ali de manhã. Logo, coisa de 1 hora depois, aqueles irmãos vieram pra gente tentar resolver a minha volta pro Paraná. E eu falei pra eles: rapaz, nós precisamos dar um jeito de limpar essa casa. Tem tanta imagem, tanta coisa. E os irmãos felizes, preocupados comigo, mas felizes com aquela família. E a gente fez ali uma limpeza naquela casa. O próprio senhorzinho pegou todas as imagens e disse: eu não quero mais nada aqui. Essas imagens não representam o que eu creio, porque eu cria nisso aqui, e isso aqui me abandonou pelo simples fato de eu acolher um cristão que estava abandonado. E aí nós limpamos a casa e marcamos com ele: a gente vai vir fazer um culto aqui. Aí à noite trouxemos violão e tudo mais. Durante a tarde a gente tentou um lugar para eu ficar, a gente não conseguiu ainda. Mas à noite a gente voltou lá com violão, fizemos um culto lá, louvor, e pregamos a palavra de Deus, e reforçamos aquela entrega. Eles confessaram a Jesus fortemente de novo no coração deles, e aquela casa se tornou um lugar de adoração. De adoração. Para vocês terem uma ideia, irmãos, aquela casa virou uma igreja, tá? Aquela casa. Um pastor, essa história lá é muito longa. Eu vou tentar resumir agora um pouco dessa história para vocês. Eu acabei ficando 10 dias lá, porque eu não tinha dinheiro para voltar, e a gente precisava juntar um dinheiro para voltar, e passagem aérea em cima da hora é muito caro. Então aqueles 2 irmãos, eles começaram a tentar me ajudar. O irmão que era o organizador, não o que roubou, o outro, o crente, me levou para casa dele. Ele era casado com uma mulher mais velha, tá? A mulher mais velha tinha um filho, que não era dele, era do primeiro relacionamento. Ela era crente da igreja, mas ela era meio bipolar, assim, era uma crente meio esquisita. Me levou para casa deles. E eu voltei na casa lá do senhorzinho e da senhorinha, todos esses dias, para fazer estudo bíblico com eles e orar com eles, todos esses dias. Eu fiquei 10, 15 dias lá, Feira de Santana, todos os dias. No último dia, quando eu consegui voltar embora, já tinha um pastor que eu conheci nessa empreitada de 15 dias lá, me acompanhando. Aquela casa virou uma congregação dessa igreja, uma igreja batista. Anos depois, não sei se uns 3 anos depois ou 4 anos depois, eu voltei naquela cidade para pregar numa igreja gigante que tinha programa na televisão, até eu posso contar isso no Na Guerra. Foi uma igreja que eu fui e foi o lugar onde o maior número de pessoas endemoniadas manifestaram em um culto. Na minha carreira de libertador, foi naquele dia, tá? O maior número de pessoas endemoniadas no mesmo culto manifestando foi naquele dia, tá? Uma igreja gigantesca. E posso contar pra vocês isso. É perigoso contar porque teve pastor que é endemoniado, teve vários pastores que é endemoniado. Quem sabe eu conto. Vocês têm que me pedir se eu conto ou não, tá? E aí, nessa igreja, eu conheci uma moça, jovem na época, que tinha se convertido lá na igrejinha do bairro, que era a igrejinha, não me lembro se era Batista Moriá, talvez eu erre o nome agora, congregação, e lá ela sempre ouvia dizer que aquela igreja nasceu através de um jovem missionário que foi acolhido por um casal de pais de santo,
E na noite que esse jovem missionário ficou dormindo, os demônios lutaram contra os pais de santo para expulsar esse jovem missionário. E esse jovem missionário, no dia seguinte, evangelizou esse casal e ganhou-os para Jesus. E eles se tornaram bons crentes, depois se tornaram pastores daquela congregação. E essa jovem se converteu e ela foi lá só para me conhecer, porque ela ouvia falar essa história e ela queria saber quem que era esse jovem missionário. E ela acabou me conhecendo depois, mais para frente. Legal, né? Muito legal. Bom, vamos lá. Aí o irmão que estava ajudando a organização, ele me levou para casa dele. Gente, a irmã, a esposa dele, ela era endemoniada. Não é possível. Ela era bipolar. Ela dava uma surtada, assim, eu fiquei 2 dias lá, mais ou menos. 2 ou 3 dias, hospedado lá. Aí pra comer a gente tinha que comprar marmita, porque ela não queria cozinhar, porque ela não era empregada. Por que ele me trouxe ali? Gente, a crente me tratou pior na casa dela do que a ex-mãe de santo lá na casa dela, pra você ter uma ideia. A crente. Aí, beleza. Nisso eu ligava pra Francine chorando. Francine falava, não, eu vou levantar dinheiro aqui com os irmãos, eu vou te mandar o dinheiro pra você voltar, nem que fosse de ônibus e tal. Eu falava, não, peraí, Fran, se Deus tá permitindo isso, tem alguma coisa que vai acontecer aqui. Aí, esse irmão falou assim, pastor, final de semana vai ter o evento de pastores da Bahia, vai ser aqui em Feira. Vai estar aqui o presidente da Ordem dos Pastores do Estado, vai estar aqui o bispo Átila Brandão, vai estar o pastor Márcio Valadão, lá de São Paulo, de Minas Gerais, da Batista Lagoinha. Vão estar vários pastores. Eu vou tentar colocar você para falar um pouquinho lá, que aí a gente consegue levantar uma agenda para você. Você junta dinheiro e vai embora. E eu falei, ok, vamos ficar. E nessa semana eu estava pregando em algumas igrejinhas ali na cidade. Todo dia dando testemunho, orando com o pessoal, pregando e voltando lá na casa dos irmãos novos convertidos, dando discipulado para eles. Aí teve uma noite que eu estava numa igrejinha, fui pregar, era numa casa. E era na área da casa, a igrejinha. Aí eu dobrei meu joelho pra orar assim e a irmã colocou no rádio uma música. E era uma música da Ludmilla Ferber, aquela assim, ó. Alta madrugada, eu já estou cansado, mas ouço Deus me chamar. Nossa, quando eu vi aquela música assim, bem na hora eu tava falando, Senhor, qual é o propósito de eu estar aqui, Senhor? Qual é o propósito? Por que eu tô aqui, Senhor? Cuida da minha mulher lá em casa, cuida do meu filho, Senhor Deus. Tá orando. E aí eu comecei a ouvir essa música e começou a Deus ministrar no meu coração e eu sabia que eu estava obedecendo o chamado de Deus, não é? Foi benção aquele culto, foi lindo, Deus curou, Deus fez muita coisa. Quando eu voltei à noite para a casa dos irmãos, a mulher dele estava possuída pelo demônio. Aí a mulher dele, a casa tinha uma sala, que eu estava dormindo na sala, com uma porta fechada. Tinha uma outra peça assim, aí tinha um corredorzinho para lá que tinha os quartos, o banheiro e a cozinha. E ele começou a discutir com ela na cozinha. E eu fui lá para a sala, que era o meu quarto, e fechei a porta. Fiquei lá, né? Até para dar privacidade pro casal, eles estavam discutindo. Fiquei ali em espírito de oração. Ali nessa sala que eu estava hospedado, é onde a gente dobrava o joelho para orar. A gente ficava orando ali a noite toda. Era o que só sobrava fazer era orar. Aí eu fiquei ali. Nisso o irmão veio assim, bateu na porta, eu abri a porta, ele entrou, fechou a porta, ele disse, irmão, ora que a minha mulher tá possuída, ora. Eu falei, será que ela tá possuída mesmo? Será que ela não é maluca? Essa mulher, ela grita o dia inteiro, cara. Ela faz pirraça o dia inteiro. Ela ia no culto, levantava as mãos, orava em línguas. Voltava pra casa, ficava assistindo novela besteirenta, assistindo televisão o dia inteiro, falando palavrão. Eu falei, essa tua mulher aí não é muito crente não, cara. Nisso ela pegou e ele trancou a porta com a chave. E ela começou a bater na porta. Abre não sei o que, seu filho do cão. Você não sei o que, começou a xingar ele tudo quanto é nome. E ele, pá, tá repreendido em nome de Jesus, seu filho do cão. Gente, você acredita que essa mulher meteu o pé na porta e quebrou a porta no meio e invadiu a sala? Aí eu tava parado ali, a mulher meteu o pé na porta, quebrou a porta no meio, entrou na sala, o irmão, coitado, que era menorzinho, mais magrinho, correu pra trás de mim e ficou atrás de mim. E ela veio assim, brrr. Aí eu tive que falar, né? Aí eu falei, ó, pode parar, que isso não é coisa de demônio, não. Não é coisa de demônio. E detalhe, se for demônio, eu vou te expulsar em nome de Jesus. Agora, se não for demônio e você vier pra cima de mim, eu não respondo pelos meus atos. Eu não vou deixar mulher nenhuma ficar me batendo. Não falei, mas dá vontade de falar. Esse frouxo aqui vai apanhar de você. Eu não sou frouxo. Eu não falei, mas deu vontade de falar.
Aí quando eu falei isso, ela parou. Eu falei, se você vier pra cima de mim, eu vou ter que me defender. Se é demônio, sai em nome de Jesus. Se não é, senta aí e se acalma. A mulher não era demônio coisa nenhuma, era sem vergonhice mesmo. Mulher brava, da peste. Mulher puxava faca pro marido e tudo. Eu falei, essa mulher vai me esfaquear. Eu falei, vou ter que me defender aqui, gente. Senão tá louco, essa mulher vai me dar uma facada, vai me dar uma cadeirada. Ela dava cadeirada no marido, ela puxava a faca pro marido, meteu o pé na porta, quebrou a porta. Deus me perdoe. Que situação. Sei que aquele dia ali ficou insustentável. Eu tive que ir para uma pensão, sem dinheiro no bolso. O irmão catou uns dinheiro lá, pagou a hospedagem daquela pensão do dia para o outro. Pensão ruim, suja, ruim. Meu Deus. Aí no dia seguinte, eu fui em outras igrejinhas, dava uma oferta. Quanto que era a oferta, irmãos? R$10, R$15, entendeu? E aí fui indo até que Deus abençoou, que eles conseguiram um deputado estadual que comprou uma passagem de avião para mim. Eu fiquei lá vários dias. Nesses dias todos aconteceram muitas coisas, mas a história é longa. E eu consegui voltar para casa. Um pinga-pinga, peguei um avião da VASP, na época, quem lembra da VASP? Um pinga-pinga, ele foi da Bahia, ele foi para Rondônia, da Rondônia foi para Brasília, pro Acre, sei lá, foi para todo quanto é canto. Pousou em Chapecó, não morava em Chapecó. Pousou em Chapecó. Chapecó era no meio do mato, 20 anos atrás. Tive que pegar um ônibus pinga-pinga para chegar em casa. Eu demorei 2 dias para chegar em casa. Um dia de avião e um dia de ônibus. Mas cheguei em casa, são e salvo, para contar essa para vocês. Que história. Essa foi a história da casa do Pai de Santo que eu dormi. Anos depois, muitos anos depois, eu fui para Espanha. E aí eu estava na Espanha e uma missionária que estava na ilha de Ibiza, no arquipélago de Mallorca, me ligou, falou assim, Pastor Carlos, o senhor tá na Europa? Eu falei, tô na Europa, tô na Espanha. E ela disse, eu tô aqui na Espanha, só que eu tô em Ibiza. E o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração para eu te trazer aqui, para fazer uma obra aqui de missões. O senhor vem? Eu tinha uma semana livre no meu calendário. Eu falei, eu vou. Vai ser uma boa oportunidade de viajar, conhecer. Eu ia para Barcelona. E daí de Barcelona você pega um voo até Ibiza e tal. E ela falou assim, só para você saber quem eu sou, para que o Espírito Santo possa testificar no seu coração. Eu sou a jovem que se converteu na igrejinha do bairro que você dormiu quando era casa de Umbanda. Eu sou fruto do seu ministério. Eu sou a jovem que se converteu. Você não vai lembrar de mim, ela disse. Mas eu me converti na igrejinha que nasceu naquela casa de Umbanda que você dormiu e ganhou para Jesus os meus pastores, quando eles eram pais de santo. Você ganhou os meus pastores para Jesus, você é pai na fé dos meus pastores. Eu sou a jovem que se converteu naquela igrejinha. E num congresso, anos e anos depois que você foi pregar, eu estava saindo do culto, eu e uma amiga minha, a minha amiga pisou no bueiro e quebrou o pé. E aí nós trouxemos ela correndo de volta para dentro da igreja e o pessoal ligou para o SAMU para vir socorrer ela com o pé quebrado. E o senhor estava saindo da igreja, tinha recém-pregado. O senhor era jovem ainda. O senhor falou, não, peraí, antes de chamar o SAMU, vamos orar por ela. E o senhor colocou, e eu nem lembrava mais disso, o senhor colocou suas mãos no tornozelo da minha amiga e o senhor orou dizendo, Senhor, cola os ossos dela para que ela possa voltar para casa andando. E os ossos do tornozelo da minha amiga foram colados imediatamente naquele dia e ela voltou para casa andando. Ela foi curada. Eu, naquele dia, recebi um chamado profético sobre a minha vida, ela dizendo, e eu me tornei missionária e eu estou hoje aqui em Ibiza ligando para o senhor vir aqui fazer missões. Então veja, eu estava na Europa, viajei para Ibiza para fazer missões com um casal de missionários lá, que essa moça se converteu na igreja que um dia foi uma casa de Umbanda, onde eu havia dormido e ganhei os donos da casa para Jesus. Essa é a história da noite que eu dormi na casa do Pai de Santo. Gostaram, irmãos? Se vocês gostaram, deem o like, porque vale a pena a gente poder compartilhar esse tipo de testemunho para encorajar vocês
a serem ousados, destemidos, intrépidos e fazerem a obra de Deus. Muito bom estar aqui contando isso para vocês. Vamos lá.